Uma vez no ano surge uma oportunidade como essa. Hoje a gente vai falar sobre o concurso de Duque de Caxias, uma excelente oportunidade para quem vai fazer provas para a CS e para a CE. Eu já te aviso que se você ouvir algum barulho de construção, tá tendo aqui no lado uma obra, então fica calmo que o importante é a mensagem que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a realizar uma prova com mais tranquilidade, com mais confiança e sabendo o que você tem que fazer para conquistar sua aprovação tanto para a CS quanto para a CE. A primeira coisa que a gente gostaria aqui de enaltecer, de destacar, por assim dizer, é o número de vagas que esse edital ele traz para a gente, um número muito alto. Por isso eu até falei que dificilmente você tem mais de uma ou duas provas dessa durante o ano com esse número de vagas. Então são 228 vagas para a CS e 238 para a CE. Lembrando que também tem aí o cadastro reserva, que já é um indicativo muito legal, dizendo aí para gente que pode ter muitas outras convocações, quem sabe até o dobro desse número de vagas. Isso é muita vaga para quem acompanha aí os editais para acesso para a CE, geralmente editais com 5, 10 vagas, 2 vagas. Eu tenho alunos que passaram em editais com uma vaga apenas, então são muitas vagas. Essa é da Prefeitura de Duque de Caxias, tá bom? Então, a banca é um Instituto Consulplan, uma banca bem conhecida, ou seja, tem muita experiência em provas para acesso e para CE. Isso é legal porque a gente já tem aí um banco de questões muito interessante para trabalhar e para estudar em cima dos assuntos que o Instituto Consulplan costuma cobrar. O professor não está entendendo. Você precisa estudar as provas anteriores do Instituto Consulplan. Aqui já é a primeira dica para quem quer ser aprovado. Para entender o estilo de questão da banca, quais são os assuntos mais abordados e o que a banca gosta mais de cobrar. Daqui a pouco, no final desse vídeo, vamos resolver algumas questões do Instituto Consulplan para a gente entender como que ela gosta de cobrar questões em prova. Então fica até o final para entender como que ela gosta aí de cobrar as suas questões, tá bom? Então as inscrições elas vão até dia 20 de fevereiro, ou seja, você tem menos de um mês aí para se inscrever, tem que correr, tentar logo garantir para não perder o prazo, tá bom? Então é interessante também destacar aqui que a prova ela tem alguns requisitos que são requisitos normais aí para quem já acompanha provas de acesso e de ACE, ou seja, ter concluído o ensino médio. Aqui não existe nenhum problema. A Lei 11.350 fala sobre a necessidade do candidato ter o ensino médio e, em algumas exceções específicas, o ensino fundamental, tá bom? Mas aqui está sendo bem claro, ensino médio. Um outro requisito é realizar o curso de formação inicial pela milésima vez. Pessoal, não venham me perguntar aqui se eu dou o curso de formação inicial, aonde vocês têm que pagar para fazer. O curso de formação inicial é ofertado pela Prefeitura, como sendo aí uma das fases, por assim dizer, do concurso, tá bom? Então, depois que vocês passarem na prova objetiva, na prova de títulos, essa prova em específico, esse edital, ele traz a prova de títulos, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, quando você passa essas fases, você tem ali o curso de formação que é ofertado, é organizado ali pela Prefeitura do município, tanto para acesso quanto para CE. Eu já gravei um vídeo sobre o curso de formação inicial, como que funciona. Se você não assistiu ainda, no final desse vídeo aqui, vai lá na playlist do canal e assiste esse vídeo que você vai entender melhor como funciona o curso de formação inicial, tá bom? Então, outro requisito muito interessante, ou melhor, muito importante, agora aqui para o cargo de ACS. É uma coisa que eu já falo há 2 anos de canal, mas algumas pessoas ainda insistem em fazer o contrário. É morar para o cargo de ACS, morar na área onde está sendo ofertado a vaga. Por quê? Porque o ACS está vinculado à UBS, a Unidade de Atenção Básica da sua localidade. Então não tem por que o ACS, que é de uma região, se inscrever em outra região que ele não conhece as pessoas, que ele não conhece as ruas, que ele não conhece a realidade daquela outra localidade. Então, cada vaga, você vai escolher isso no momento da inscrição, você tem que se inscrever para a área onde está sendo ofertado vaga
de acordo com a sua localização, onde você mora. E isso vai ser comprovado posteriormente ali numa fase, depois ali quando você já tiver sido aprovado lá no RH, a fase de exames, tudo isso vai ser comprovado. Inclusive a Secretaria de Saúde do município, ela pode sim fazer ali uma visita para você nesse período de comprovação ali com a equipe da secretaria para saber se você mora realmente naquela localidade. Então, atenção, não adianta tentar passar por cima, passar a perna aí no edital, que não vai funcionar, você vai se cansar à toa, vai fazer a prova, vai ser aprovado e no final vai ser desclassificado, tá bom? Então, lá no período de inscrição, o candidato ele vai optar, quando ele selecionar o cargo de acesso, ele vai optar por fazer em qual localidade, ou melhor, disputar a vaga de qual localidade. Então ele vai ter que escolher ali a sua localidade específica, tá bom, galera? A remuneração é uma coisa que todo mundo gosta de escutar, né? A remuneração, como previsto ali nas últimas reformas, tanto para o cargo de acesso quanto para o cargo de AC, é previsto ali por lei federal, né, 2 salários mínimos. Hoje o salário mínimo, deixa eu só dar uma olhada aqui, gira em torno de R$ 1.518 nesse ano de 2025. Então você multiplica isso por 2, dá 3.000 e alguma coisa, tá bom? Então esse é o salário bruto previsto por lei, só que existem, a depender de municípios e municípios, alguns outros benefícios, como por exemplo vale transporte, insalubridade, periculosidade. Galera, isso aqui vai depender de quais são os incentivos que cada município ele vai oferecer aos funcionários, aos servidores, melhor dizendo, tanto para o acesso quanto para o ACE. Então fiquem tranquilos. Se vocês quiserem, até eu posso gravar um vídeo falando sobre o salário dos ACS e dos ACs de Duque de Caxias. É só comentar aqui que vocês querem que eu fale sobre isso e eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, as etapas da prova são compostas por uma prova objetiva, que tem 30 questões. A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre essas questões. Isso é muito importante que você tenha uma estratégia para resolver essas questões para conseguir ser aprovado. Vou dizer como que eu estudaria daqui a pouquinho. Então você tem uma prova objetiva, aqui sem mistério, você vai fazer um processo seletivo, tem que fazer uma prova objetiva, 4 alternativas, 30 questões, tá bom? Inclusive, a prova ela é composta ali por 3 horas de tempo, tá bom? Já estou adiantando uma informação que você talvez precise saber. Então você tem que se organizar durante 3 horas para poder realizar ali 30 questões de prova. Então, 10 questões ali por hora, vamos dizer assim, é bastante tempo, basta que você se organize legal aí, tá bom? Depois você tem uma avaliação de títulos. Quem for aprovado nessa primeira etapa da prova objetiva vai justamente passar para a fase de avaliação de títulos. Uma observação, galera, para você ser aprovado nessa prova objetiva, você tem que acertar mais de 50% das questões. Você tem que ter mais de 50% de aproveitamento. Isso para você ser aprovado, já ter a sua vaga garantida? Não, galera. É o mínimo necessário para você passar para a segunda fase, ainda ter uma esperança ali de poder ter uma nota boa e passar ali colocações. Essa prova de títulos, a avaliação de títulos, ela é composta por tempo de serviço dentro da administração pública. Se você já foi funcionário público da administração direta ou indireta, a depender ali da quantidade de tempo, o edital traz, por exemplo, aí uma pontuação de 20 décimos, né? Na verdade, 2 décimos ali por tempo de serviço, por ano de serviço. Então você pode ter até ali 5 anos comprovados e obter a nota 1, que é a nota máxima. Então, se você tem 5 anos ali de serviço dentro da administração direta ou indireta, você consegue 1 ponto. E aí você consegue ali alavancar um pouco mais essa nota da prova objetiva, tá bom? E aí você tem
uma outra etapa, por assim dizer, uma etapa final, que é a comprovação dos requisitos. Ou seja, se você tem ensino médio, se você que já fez prova para SESI, mora mesmo na região onde você se inscreveu ali e outros requisitos. Você pode ter um problema de saúde e eles podem eliminar você. Pode acontecer. E outras coisas mais. Então você tem a etapa de exames médicos e requisitos de comprovação em relação à documentação. Se você está em dia com essas atividades eleitorais, enfim, todo aquele detalhamento que você encontra lá no edital. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu quero que você tenha uma visão daquilo que realmente é importante para você primeiro ser aprovado. Depois você vai se preocupar com isso, mas é bom ir organizando já. Eu já adianto para você o seguinte: se você for aprovado, provavelmente você vai ter que arcar com as despesas médicas e não é muito barato a depender da sua condição financeira. Na minha época, eu paguei cerca de quase R$1.000 ali, em torno de R$1.000 para fazer todos os exames que eles pedem, como eletrocardiograma, alguns exames específicos, e vocês vão saber quando eles requisitarem esses exames para vocês. Então eu falei sobre a remuneração, falei sobre as etapas, falei sobre o período de inscrição. Agora a gente vai falar sobre talvez um dos assuntos mais centrais, que são as disciplinas. As disciplinas da prova são divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Esses conhecimentos básicos pode ser chamado também de conhecimentos gerais, tá? Sem problema nenhum. Essas nomenclaturas de disciplinas, esses nomes, eles são dados de acordo com a vontade da banca. Então não se prenda a isso. Tem alunos que vêm comigo: professor, lá na minha prova vai cair Lei Orgânica da Saúde e aqui no seu material está falando sobre a Lei 8080. Aí eu tenho que explicar que se trata da mesma coisa, tá? A Lei 8080 é a Lei Orgânica da Saúde. Essas nomenclaturas de leis, de conteúdos, eles variam a depender da banca. Então, olha só, conhecimentos básicos, nós temos 3 disciplinas tranquilas aí que são normalmente cobradas: língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, sem mistério. Às vezes existem editais que cobram só língua portuguesa e informática. Um outro edital já cobra apenas língua portuguesa, então esse aqui foi mais completinho, por assim dizer. Depois a gente tem ali o bloco de conhecimentos específicos. Por que bloco? Porque ele subdividiu, na verdade, esse bloco de conhecimentos específicos em 2 disciplinas: conhecimentos de saúde pública e conhecimentos específicos propriamente dito. Eu coloquei aqui para você visualizar o tanto de questões que cada disciplina vai ter, tá? E uma coisa mais importante, talvez, aí para você ter uma estratégia de estudo, que eu sempre falo aqui, pessoal, que é muito importante para você se diferenciar daqueles que não vão conseguir aprovação. Você tem que ficar atento ao peso que as disciplinas têm. Por exemplo, conhecimentos específicos têm peso 2. Isso significa, na prática, que somando todas as outras matérias, conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, e aqui nós já temos 12 questões, e conhecimento de saúde pública, a gente tem 18 questões, então você tem 18 questões. Se você acertar todas essas 18 questões, você vai receber 18 pontos. Por quê? Porque o peso é 1 para cada questão. Se você acertar todas de conhecimentos específicos, as 12, você vai receber 24 pontos. Ou seja, você acertou menos questões, mas a sua pontuação foi maior. Isso é muito importante para diferenciar quem vai ser aprovado de quem não vai. Por quê, professor? Porque no momento que você for estudar, é preciso que você consiga balancear o seu estudo dando mais tempo a matérias que vão te dar um retorno maior, um retorno de pontuação, que é, no caso, a disciplina Conhecimentos Específicos. Informática, por exemplo, tem 3 questões apenas. Você vai estudar 2 horas de informática e 2 horas de conhecimentos específicos? Claro que não, galera. Você vai ter que dar mais tempo às disciplinas que têm o maior peso, porque o custo-benefício é muito melhor. Então, essa é uma das estratégias que eu sempre digo aos meus alunos, aos alunos lá do material, que estudem aqueles assuntos que nós colocamos lá, para que ele possa ali se destacar em relação aos conteúdos que são mais cobrados. Então, o mínimo, como eu já falei para vocês,
é 50%, é preciso acertar 50% para passar para a próxima etapa de avaliação de títulos. A prova da Prefeitura de Duque de Caxias para os cargos de acesso e de AC vão acontecer no dia 23 de março. Então, 23 de março você tem ali bastante tempo, praticamente 2 meses para estudar. Esse é o padrão. Galera, aqui o edital veio muito bom em relação a outros editais que a gente tem acompanhado, como por exemplo da Prefeitura de João Pessoa, que veio totalmente desconfigurado. Esse aqui é um edital padrão, ou seja, disciplinas padronizadas, conteúdos padronizados, peso normal, número de questões ok. Existem provas que colocam 40, 50 questões. Eu achei até poucas questões aqui. E uma coisa muito legal é que você consegue fazer prova para os 2 cargos. Isso é uma coisa inacreditável de tão boa que é. Por quê? Porque as suas chances elas vão dobrar. Você consegue fazer de manhã a prova de ACS e à tarde a prova de ACE. A minha indicação para você, faça as duas. Faça as duas, porque os conteúdos eles são muito parecidos. Pode ser que você dê a sorte de conseguir ali um cargo que não tenha tanta concorrência. Pode ser que existam, por exemplo, o Joãozinho passa nos 2 cargos. Tá? E aí lá o nome dele vai sair nas 2 vagas, mas ele vai optar por uma vaga apenas. E aí você que está de repente no cadastro reserva já vai entrar porque o Joãozinho vai abandonar um dos cargos. Então é interessante você fazer, por favor, não perca essa oportunidade, porque geralmente essas provas elas acontecem no mesmo turno. Prova de acesso e de AC de manhã e você tem que optar por uma. E aqui não, eles deram ainda uma oportunidade. Então, praticamente você está concorrendo aí a mais de 450 vagas com cadastro reserva de ambas para poder alcançar a sua aprovação aí. Eu acho que é a melhor oportunidade desse semestre, pelo menos. Logo em janeiro, né, aparece essa oportunidade. Não vai ter talvez mais uma tão boa quanto essa. Inclusive, pessoas de outros estados podem ir para fazer a prova. Eu estou falando que isso acontece, tá? Às vezes o candidato que está estudando ir para a cidade, de repente não para fazer o de ACS, mas o de ACE. Então é uma oportunidade que todo mundo fica de olho. E você que está aí no Rio de Janeiro não pode perder essa oportunidade. Galera, eu já falei aqui sobre o edital, sobre os pontos mais importantes, mas qual é o estilo de cobrança dessa banca do Instituto Consulplan? Isso você precisa saber para gabaritar essas questões de prova. Você tem que treinar para resolver questões de prova. Não adianta assistir várias aulas, ler vários conteúdos, ler vários materiais e não exercitar. E é isso que nós vamos fazer agora. Vem comigo aqui. A primeira questão que eu trouxe para vocês do Instituto Consulplan, para que você entenda qual é o estilo de cobrança da prova e se prepare melhor para a prova de acesso e de ACE, diz o seguinte: a dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, caracterizada por um amplo espectro de sintomas, de sinais e sintomas. A identificação precoce dos sintomas e a busca imediata por atendimento médico são cruciais para o manejo adequado da doença e a prevenção de complicações graves. Trata-se de sinal de alarme da dengue a seguinte dor. E aqui nós temos algumas alternativas, geralmente 4, que é o padrão do Instituto Consulplan. Então, geralmente as provas que vão te cobrar a doença, elas vão querer saber dos sintomas que as pessoas sentem ao adquirirem aquela doença, quais são as formas de tratamento, qual é o vetor, qual é o agente etiológico. Então, essas informações elas não mudam. Você precisa levar para a prova na sua cabeça essas informações já. Por quê? Porque elas sempre caem em prova. Aqui ele quer alguns sintomas. Então, a resposta correta aqui é a letra D, dor abdominal intensa, porque isso é um indicativo de que a doença ela pode estar evoluindo para formas mais graves. Os outros sintomas, dores muscular, dor de cabeça, atrás dos olhos, geralmente é comum em qualquer forma de dengue, até mesmo alguns tipos de resfriado. Isso aqui não tem muito mistério. Agora, quando você fala de uma dor abdominal intensa, pode ser que essa dengue ela esteja evoluindo e isso é algo que é preocupante, por assim dizer. Por isso o gabarito
é a alternativa D. A próxima questão do Instituto Consuplan diz o seguinte: de acordo com os seus conhecimentos sobre a Lei Federal 8.142 de 90, que estabelece as diretrizes para o Sistema Único de Saúde, quais são as instâncias colegiadas presentes em cada esfera de governo para o controle social e formulação da política de saúde? Pessoal, a Lei 8.142, ela fala sobre a participação social dentro do SUS. Geralmente ela é associada, ela está unida junto com a Lei 8080 e ela é chamada, elas duas são chamadas de Leis Orgânicas da Saúde. Então a Lei 8080 vai organizar como é o funcionamento do SUS e a Lei 8.142 ela vai continuar a organizar algumas coisas, dentre elas como que as pessoas, a sociedade, ela vai participar na fiscalização do SUS, nas medidas de algum tipo de incentivo, de sugestão para melhoria do SUS. Então é sobre isso que ela está falando. E existem duas instâncias de participação das pessoas. Quais são elas? A gente encontra aqui no nosso mapa mental para visualização, uma melhor visualização. Olha só, as esferas são: o SUS contará em cada esfera do governo, ou seja, na esfera federal, estadual e municipal, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A gente não vai detalhar aqui quais são as pessoas, os grupos de pessoas que vão integrar os conselhos de saúde, o que são as conferências, e eu já gravei aula sobre a Lei 8.142 aqui no canal. Se eu não gravei aqui no canal, certamente você vai encontrar no curso ACS Total, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então olha só, a resposta correta é a alternativa D, que diz Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. E agora a gente vai para a próxima questão do Instituto Consuplan. A próxima questão do Instituto Consuplan diz o seguinte: o Pacto pela Saúde, seus eixos temáticos, prioridades, objetivos e metas, divulgado por meio da portaria número 399 de 2006, foi contemplado de forma permanente na pauta de reflexões, debates e decisões no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Pacto pela Saúde, instituído no Brasil, tem como principal objetivo. Aqui nós temos um documento que vai falar sobre o Pacto da Saúde. Pessoal, se você não estudou o Pacto da Saúde, o Pacto pela Vida, é muito importante que você não vá à sua prova sem esse conhecimento. O professor não está explicitamente no meu edital. Esses pactos, eles falam a respeito do sistema de saúde no Brasil e no seu edital você tem cobrança de SUS. Então esses conteúdos, eles podem estar subentendidos ali no seu edital, tá bom? Então eu vou deixar inclusive um material gratuito para você sobre Pacto da Saúde, tá bom? Pacto da Saúde, Pacto pela Gestão, Pacto do SUS, aqui no primeiro comentário fixado para você baixar em PDF, imprimir, estudar, revisar. Eu vou te ajudar um pouquinho mais, né, como eu posso aí para que você alcance a sua aprovação, tá bom? Aqui no primeiro comentário pode baixar, estudar e correr pro abraço, tá certo? Então, o nosso mapa mental diz o seguinte: o Pacto pela Saúde foi instituído em 2006 como uma estratégia para fortalecimento do SUS. Então, ele é uma atualização e aprimoramento do que? Das normas que vão fazer a descentralização do SUS. Ou seja, seguindo o movimento de pactuação entre os três níveis de governo, federal, estadual e municipal. É isso que diz a alternativa D, promover integração e cooperação entre as esferas federal, estadual e municipal, visando melhorar a eficiência dos serviços de saúde. Por isso nós ficamos com o nosso gabarito, a alternativa D. Se você gostou dessa aula e quer continuar recebendo mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Deixa também o teu comentário de dúvida a respeito de qualquer coisa que eu falei aqui. Se você tem uma dúvida, deixa aqui que eu vou tentar responder e te ajudar da melhor forma possível. Eu vou deixar um material gratuito para você sobre Pacto pela Saúde aqui no primeiro comentário fixado para você baixar. Eu espero que você fique bem, bons estudos e vamos conquistar essa aprovação.